Ainda nessa Semana das Crianças, vamos seguir focando nelas, nossas crianças. O Vita resolveu trazer mais um conteúdo mega importante na rotina das famílias que escolhem se entregar ao maternar. Vamos falar sobre o desfraude? Quem aí já passou por isso? Quem aí está passando por isso? Eu mesma não cheguei lá, é um spoiler do futuro, mas eu já ouço tanta mãe dizendo que pode ser um grande desafio. Mais um, né, minha gente? O desfraude é mais uma fase do videogame da vida que desafia mamães e papais. Um marco no desenvolvimento da criança, mas também um momento cheio de dúvidas. Qual é a hora certa? Como lidar com os escapes, frustrações e as comparações? E quando falamos de crianças neurodivergentes, como no caso do autismo, os desafios podem ganhar outras dimensões ainda mais delicadas. Hoje, vamos conversar sobre o desfraude com quem entende do assunto, tanto como mãe, quanto como especialista em desenvolvimento infantil. Olá, eu sou a Fernanda, idealizadora do Vita Materna e mãe da Liz. E essa é também sua rede de apoio. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e já compartilhe com outras mulheres. Roda a vinheta. Hoje recebemos Carol Powell, terapeuta ocupacional há mais de 12 anos. Morou um tempo, inclusive, na Angola, onde trabalhou no Centro de Desenvolvimento Infantil e se apaixonou pela atuação de terapia ocupacional em transtornos de neurodesenvolvimento infantil. E, claro, além da sua super bagagem, é mãe da Alana, de 4 aninhos. E agora vive na pele os altos e baixos do desfraude. Ela vai compartilhar com a gente tanto a experiência pessoal quanto o olhar profissional sobre esse processo que mexe com toda a família. Bem-vinda, Carol. Gente, eu tô tão empolgada que eu já trombei nesse microfone aqui um tanto de vez, tá vendo, né? Porque como você vem do futuro, já quero aprender tudo. Eu queria estar com um caderninho, assim, uma caneta aqui anotando, sabe? Um futuro bem próximo, viu? Vamos falar sobre isso. Vamos começar, né? O desfraude tem data? Olha, eu não sei absolutamente nada de desfraude. É porque assim, eu tô em outra fase do videogame, né? Então, é uma luta. Vamos respirar, né? Vamos respirar. Mas o desfraude tem um período certo? Tem um período ideal, poderia dizer assim? Então, depende de como a gente fala de desfraude, né? Tem gente que fala de desfraude de retirar a fralda. Então, isso não tem um tempo. Mas quando a gente fala de processo do desfraude, isso vai acontecer bem antes da retirada da fralda. Então, esse processo pode começar com 1 ano e meio, 2 anos. Ah, é muito novinha mesmo. Então assim, a gente vai começar a modular, vai começar a fazer brincadeirinhas simbólicas. Então, a bonequinha vai fazer xixi no vaso, o boneco. Vai dar modulação para essa criança. Então, você vai falar assim, eu tô com vontade de fazer xixi. Então, vai dar nomes ao que você sente para a criança perceber também que sente aquilo e ir ao banheiro. Isso já com 1 ano e meio? Com 1 ano e meio, a gente já pode começar esse estímulo. Mas isso aí tá bem longe ainda de tirar a fralda. Tá, deste processo para o tirar a fralda, de fato, acontece em quanto tempo, assim? Aí, o tirar a fralda, a gente precisa, que a gente chama de sinais de prontidão. E esses sinais de prontidão vêm mais ou menos de 1 ano e meio até os 3 anos. 3 anos é hoje o que a gente fala que a maioria, da maioria da média, chega aos 3 anos. Mas até os 5 anos ainda é considerado desenvolvimento típico para o desfraude. Até 5 anos? Até 5 anos. Caramba! Então, esse tempo vem se postergando, né? Em vários países, né? Então, a nossa cultura vem mudando. Então, antes a gente usava fralda de pano. Então, isso incomodava mais a criança e era mais caro, era mais trabalhoso para os pais ficarem lavando. Então, eles antecipavam esse processo também no desfraude. Então, antes, aqui no Brasil, que até 2012 eram 2 anos e 2 meses, hoje a média está de 36 meses, de 3 anos. Caramba, mudou. A média do realizado, vai. Do realizado, isso. Traduzindo na minha cabeça aqui, lá para 1 ano e meio… Eu já posso começar com algumas brincadeiras lúdicas, não sei se eu posso falar assim. Isso. Com a Liz, né? Vamos livrinhos, tem muitos livrinhos hoje que ajudam nesse processo, que são animaizinhos, que tiram da fralda, que usam o pinico ou usam o vaso. Musiquinhas que passam isso também. Tá, e o nosso próprio comportamento, né? Porque eu acho que assim, mais do que falar, a criança tende a nos copiar, né? Então acho que isso também deve ser
Isso. essencial, fundamental, né? E aí, se você não se sente incomodado, né? Mas fazer o xixi, o cocô de porta aberta, pra Liz ver o que você tá fazendo e dar nome ao que você tá sentindo mesmo. Sim, para ela conseguir traduzir isso para ela. Isso. E aí, assim, aí beleza. Aí existem como é que é? A criança demonstra prontidão. Isso, a gente chama de sinais de prontidão. Sinais de prontidão. O que são esses sinais de prontidão? Como é que eu olho isso e falo, esse sinal tá validado? A gente tem os sinais motores, fisiológico, cognitivo e emocional. Então, hoje a gente fala que a gente não retira a fralda, é a criança que abandona a fralda. Hoje a fralda é a última a tirar nesse processo. Então, quando a criança não precisa mais usar fralda, a gente vai tirar essa fralda. Então, ela precisa ter consciência do que está fazendo xixi, né? Ou cocô. Então, a criança se sente incomodada quando faz, dá alguns sinais antes de fazer. Então, quando vai fazer o cocô, começa a sentir vontade. Aquela criança que se isola um pouquinho, vai para o canto, sai de perto, faz xixi, abre a perna, dá uma olhadinha, assim. Então, você percebe que ela tá sentindo, saindo xixi e saindo cocô. E tá se incomodando com aquilo. Então, começa a se incomodar com a fralda suja, tá? E a fralda precisa estar seca de 2 horas ou mais. Que é um sinal que a criança está conseguindo segurar mais tempo. Ah, entendi. Tá? Então, se a criança ainda faz xixi de 30 em 30 minutos, ela não está segurando ainda. Então, não tem esses comprometimentos, esses sinais de prontidão fisiológicos e motores. Aí você começa a falar com a criança, não sei, né? Você começa a falar com a criança assim, Liz, fala pra mamãe quando você quiser fazer xixi que eu te levo no piniquinho, é assim? Tem alguns momentos, por exemplo, quando a criança acorda, tá? Então, você pegou e você sabe que aqueles momentos são que ela quer fazer xixi. Entendi. Tá? Tipo, necessariamente de manhã ela vai fazer. Isso. Agora, antes dela fazer xixi no vaso, ela tem que se acostumar com o vaso. Então, você pode, em alguns momentos, sentar ela no vaso ou no pinico. Você vai escolher o melhor para ela e para vocês, tá? Tem alguma recomendação melhor? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Tem crianças que se aproximam mais do piniquinho e tem crianças que se aproximam mais do vaso. O vaso tem que estar adaptado. E aí é uma outra questão. Quando a criança vai começar esse processo, o vaso da sua casa vai ter que estar sempre adaptado, tá? Porque aquele momento é da criança. Então, ela não tem que se preocupar em chamar você para você colocar o assento. Sim. Então, aquele tem que estar adaptado. O adulto, que se precisar, tiver um banheiro só e ele precisar usar, ele tira, usa e depois coloca de novo. Porque a criança precisa estar adaptado. E a gente tem adaptadores. E aí é importante a criança sentar e ter um apoio de pé também. Porque se a criança não está apoiada o pé, ela pode fazer mais força na coxa. E aí isso pode segurar um pouquinho e ela tem que fazer um pouquinho mais de força para fazer o xixi. E fisiologicamente, para a musculatura, isso não é bom. O que a gente tem que fazer? Sente à vontade, a bexiga está cheia, manda o sinal para o cérebro, é hora de fazer xixi. A criança sente isso, então vai ao banheiro e só relaxa essa musculatura. E o xixi sai. Se precisa fazer força, isso é ruim para a musculatura. Então, se a criança também está num piniquinho que fica muito de cócoras, se é uma criança muito grande e está no piniquinho de cócoras, ela também vai precisar fazer um pouquinho de força. E isso também não é bom. Hoje, os apoios, esses suportes que colocam para colocar, que a gente compra para colocar no vaso, eles têm esse apoio para o pé? Alguns têm. Alguns vêm como se fosse uma escadinha. E aí tem o apoio do assento e tem até um lugar para a criança se segurar. Entendi. Então, na hora de comprar, vale a pena olhar esse detalhe. E vale a pena ver se encaixa direito no seu vaso também. Porque tem alguns que não encaixam, tem alguns vasos que são quadrados e que não encaixa esse apoio. Isso. Então, até isso a gente tem que ver. Então, ver se encaixa bem, se tá seguro. E aí é bom. Se colocar só o assento, você pode colocar um banquinho. Para a criança apoiar o pé. Apoiar o pé. Isso. Também dá para adaptar com o que tem em casa, né? Para não gastar dinheiro. E aí, assim, esse adaptador… Chama de adaptador? Sim, sim. Esse adaptador, eu coloco o quê? Quando a criança já tiver com 1 ano e meio para ela familiarizar visualmente com aquilo ali? Ou não faz sentido? Já pode fazer com 1 ano e meio. A gente já tem que comprar na internet. Isso. É grátis. Ainda China, então demorar alguns meses. Isso. E deixar o ambiente do banheiro mais atrativo para a criança, né? O que seria um banheiro mais atrativo para a criança? Você vê que para mim tem que desenhar, eu sou muito cartesiana. Porque vamos lá. Isso para crianças típicas e principalmente para as crianças atípicas. O banheiro é um lugar muito chato, tá? E além de ser chato, pode ter estímulos aversivos. Então, o banheiro tem um cheiro mais forte de produto de limpeza. O banheiro tem uma luz diferente.
O banheiro normalmente é um lugar que a gente tá fazendo uma coisa legal e depois vai pra fazer uma coisa chata, né? Então é tudo muito branco, sem cor. Então, você vai, quando for levar ela no banheiro, vai levar um brinquedinho, vai colocar um adesivo, vai colocar um adesivo de um personagem que ela gosta. Então, deixar um pouquinho mais atrativo. Se é uma criança que tem sensibilidade à luz, perceber se em algum momento tem uma luz natural que incide no olho dessa criança. Então, para não ser aversivo esse banheiro. Isso é muito da observação, né? Isso. Da avaliação de criança para criança. Para mesmo criança. também. Sabe o que eu acho interessante, assim? Porque antes de ser mãe, assim, eu não tinha muito contato com tantos assuntos da maternidade, né? Então, eu não conseguia dar peso para as coisas, assim. E o desfraude, para mim, era um processo, sei lá, como mais outro na fila do pão, sabe? Sim. E o desfraude, assim, o desfraude por si só, até que tudo bem. Só que o desfraude, ele diz muito sobre um processo de autonomia que a criança vai conquistar. É um processo de autonomia. E aí, muito mais do que parar de fazer xixi na fralda e começar a fazer xixi no piniquinho ou no vaso, a gente tá falando de uma conquista daquela criança, que pode trazer benefícios psicológicos ou alguns traumas, inclusive. Não só psicológicos e físicos, se isso é antecipado também, né? Então, você falou, mas você falou tá certíssima, assim, porque ainda é um processo natural. Hoje se fala muito mais de maturação da criança para o desfraude do que de aprendizado. Porque aprendizado parece que a gente vai ensinar uma coisa e aí acontecem uns treinamentos que a criança tira a fralda e o adulto fica levando no banheiro. Mas como essa criança vai sentir que está com vontade e dá essa resposta para fazer xixi? Então, ela não precisa fazer nada. E aí, quando eu falo que tem alguns erros que podem causar danos fisiológicos, a gente tem um que está sendo muito comum, que é a bexiga irritável, que a gente faz uma contingência na bexiga. Então, tem crianças que são levadas muitas vezes no banheiro. Então, assim, para a gente ter essa resposta no cérebro, a bexiga tem que estar de meia a um pouquinho mais cheia, que aí dá o primeiro sinal. Preciso liberar o xixi. E aí você consegue segurar até ela encher todo e aí você não conseguir mais segurar. Mas se essa criança levar de um momento que essa bexiga não está cheia, quando tiver um pouquinho de xixi, vai levar um estímulo para o cérebro. Preciso liberar. Aí acontece o quê? Que cada criança tá um pouquinho de xixi, ela vai liberar. E aí vai ter muitos escapes. E aí vai ter incontinência e essa bexiga condicionada. Os pais costumam levar a criança para várias vezes no banheiro para evitar sujeira. É isso? Isso. Porque tira a fralda antes. Ah, Ou tá. tem aquela na escola que tem a hora do xixi. Sim. Então, que hoje eu nunca mais vi nenhuma escola assim, mas antigamente a gente via que só pode entrar com 4 anos se já tiver desfraldado. E então, aí eles tiravam as fraldas de todas as crianças de uma vez e faziam o treino todo junto. Caramba. Então, Realmente ficava levando de massa. tempo em tempo todas as crianças. Porque quando tirava a fralda, uma professora e uma auxiliar não tinha conta de ficar trocando a roupa de 15, 20 crianças, né? E falando também sobre, aproveitando, né, esse comentário de escola, para aquelas crianças que, assim, a maioria do Brasil, inclusive, né, que acabou a licença maternidade com 6 meses, 7 meses da mãe, a criança vai para uma creche, vai para uma escolinha, de um modo geral, né? Então, assim, ela vai passar por esse processo de desfraude, vivendo esses dois momentos, momento escola, momento casa, momento escola, momento casa. Nesse caso, como que funciona assim, como que funciona hoje e como que funcionaria no mundo ideal? Porque eu imagino que não seja a mesma coisa. Dessa parceria casa-escola, né? Normalmente tem que vir da casa, tá? Esse processo. Então, só que eu falei assim, o processo, assim, agora ele vai começar a tirar a fralda e vai começar a ir no banheiro. Mas esse estímulo também pode vir da escola antes. Então, a escola também vai ter historinhas, vai levar essas crianças no banheiro. Quando uma criança quiser ir no banheiro, que já estiver desfraldada, vamos comigo ajudar a amiguinha. Então, ela vê e isso tá estimulando. Mas colocar no vaso tem que partir da família. Então, a família fala assim, olha, a minha filha já tá indo no banheiro aqui em casa. Então, em algum momento, se ela pedir ou se você for levá-la, ela já pode sentar no vaso. Mas isso ainda tá de fralda, porque ela ainda precisa da fralda. Não é em todos os momentos que ela tá conseguindo e nem tá generalizando. Então, essa criança precisa generalizar também para outros lugares. Que às vezes a criança vai e ela só vai em casa. Isso. Aí, no restaurante, em outros lugares, ainda não generalizou. Então, a gente tem que esperar. De um modo geral, as escolas, seja ela escola pública, escola privada, as escolas, elas personalizam de fato essa fase?
Eu falo por não saber mesmo. Hoje sim. Hoje sim, porque já saíram várias coisas assim do Ministério mesmo da Educação que você não pode ter essa hora do xixi, Entendi. né? De tirar a fralda de todo mundo. Então, isso já é uma norma de escola. E que você não pode não aceitar uma criança porque não tá desfraldada. Sim. Então, hoje as escolas estão bem parceiras nesse sentido. Ah, que bom. Então, bem parceiras até assim, falou assim, olha, responsabilidade de casa. Dos pais, sim. Isso. E aí, quando você estiver nesse processo, a gente vai levar mais vezes. Quando precisar, vai ficar mais atentos aos sinais, né? E vale a pena se reforçar isso, porque muitos pais tendem a delegar várias funções para a escola que não pertencem à escola. E essa é uma delas, inclusive. Com certeza. E essa é com certeza mesmo. uma delas. Agora, Carol, deixa eu retomar aqui. A gente comentou um pouquinho antes que esse processo, que é um processo de autonomia que a criança conquista, a depender da experiência que ela passa, pode gerar danos psicológicos ou não, né? Ou fisiológicos. Se a gente pudesse relatar, assim, na sua experiência, quais os riscos de danos psicológicos que essa criança tem ao passar por isso, sei lá, de uma forma forçada, de uma forma antecipada, de uma forma não respeitosa, enfim. Porque aí, quando a gente não respeita isso, gera muita frustração para a criança. E aí é muito baixa autoestima. Então, a criança pode gerar ansiedade, baixa autoestima, por causa esse processo foi acelerado ou até retardado, né? Então, assim, a criança já está pronta, essa fralda não foi tirada e ela fica sem autonomia, com muita ansiedade, porque é muita pressão dos pais, muita pressão da escola. E aí pode gerar essas situações, assim, de ansiedade, de baixa autoestima. Que aí vai se replicar em talvez em outras experiências dela, né? Sim, até porque a bexiga enche, aí você passa, né, medula espinhal, córtex, e vai onde passa as emoções, né? Então, até chegar, tem emoções juntas. Então, se você ouve gritos, se você ouve pressão, tudo isso assim, eu acho isso incrível. Assim, hoje, com a Liz e tal, eu tenho que, assim, toda a experiência que ela vive é uma experiência que vai impactar na vida dela, na formação dela como pessoa pro resto da vida. O que é uma pressão enorme na cabeça da mãe, inclusive, né? Principalmente assim, nessa primeira infância, principalmente, né? Nesses 2 primeiros anos e tal. Toda hora eu fico assim… Será que isso ficou na cabeça dela de uma forma burra? Sabe? Juro, eu tenho essa preocupação, eu tenho essa pressão, inclusive, em mim. E eu acho que uma coisa que vale ressaltar é que, assim, existem todos os benefícios de fazer um processo bem acolhedor, bem no tempo da criança de desfraude, assim como qualquer outro processo. E tem a vida real. Aonde eu quero chegar? Que a maioria das mães, inclusive a gente fala aqui isso em outros episódios, nós estamos falando que 55% das famílias brasileiras são de mãe solo. A mãe que tem que prover, que tem que trabalhar, que tem que criar, que tem que cuidar, que a conta não fecha, obviamente, né? E aí, numa rotina em que a mãe deixa a criança na creche, volta para casa de noite, pega a criança cansada, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que não sei o que lá, a vida se torna muito corrida, né? E aí acaba que esse processo de desfraude, ele talvez não receba a devida atenção, né? Existiria algum ponto assim, olha, pelo menos foque nisso daqui, porque assim, não dá pra fazer, assim, dependendo da rotina que a mulher tem, não dá pra fazer tudo, vai. Não é possível, né? Claro. Teria alguma coisa que você fale assim, mas pelo menos foque nisso, mas pelo menos foque naquilo, para uma rotina, né, super corrida de mãe. Que você teria pra dizer, né? Pra ser, pelo menos, dentro da realidade de cada mãe, ser o mais acolhedor possível, né? Sim. Eu falo assim, é a aproximação do vaso. Então, antes de tirar a fralda, você precisa… a criança tem que ter interesse de utilizar o vaso, né? De utilizar o pinico ou o vaso. Dar essa modulação, principalmente, em alguns momentos levar ela no vaso. Isso que eu falei, quando acordar e depois que comer, tá? Porque o depois comer até ajuda para não ter constipação. Então, o depois da alimentação, depois do almoço, depois da janta, colocar ela um tempo no vaso. Porque outro sinal de prontidão é a criança conseguir ficar sentada no vaso durante uns 2 minutos e brincando durante 5 minutos. Então, se é uma criança que tem uma hiperatividade, que não consegue ainda ficar sentada por muito tempo, a gente já vê que ainda não tem sinal de prontidão. Então, auxiliar essa criança a conseguir ficar sentada algum tempo no vaso. E principalmente nesses horários, depois que acorda e depois que come. Porque aí vai vir um cocô em algum momento ou um xixi em algum momento. Fazendo isso já vai ser um grande apoio, né? Isso. Fazendo isso já vai ser um grande apoio. Outro é ensinar a criança, se ela já tem autonomia, né? Abaixar e levantar a calça.
usar aquelas fraldas tipo de calcinha que não fecha para a criança ter autonomia de abaixar e levantar. Já ajuda bastante, né? E agora, assim, existe a versão, Carol, profissional, né? Terapeuta ocupacional. E casa de ferreiro, geralmente espeta de pau. Exatamente. Como é que tá a sua... Como é que foi, né? Não sei se está ou foi. Já foi. A sua experiência com a Alana. Eu acho que desde que eu fiquei grávida, esse era um ditado que ficava muito na minha cabeça, né? Então, todos os marcos eu ficava muito atenta, assim, né? Então, os marcos motores eu ia anotando, ia passando, os vídeos, quantas palavras ela ia falando, ia anotando, ia passando para fono. Vamos ver se tá tudo certo. E aí, no momento de desfraude, é um momento que tem muitas outras coisas, né? Tipo, são 2 anos, a gente tá num turbilhão ali, né? Então, a gente tem que pensar no emocional, no cognitivo. É adaptação na escolinha, é alimentação que tá mudando. Dizem que tem o tal, que a gente vai fazer um Terrible episódio Two. sobre isso, do Terrible Two. Então, assim, é muita coisa para se preocupar e ainda tem que se preocupar com desfraude, né? Então, eu fui dando os estímulos, tinha uns livrinhos ali, mas foi passando. E aí, na escolinha delas, mães das amiguinhas começaram a me perguntar, né? Porque a Lana, como faz em outubro, as outras já tinham 3, né? Então, começaram a me perguntar, ai, como tá o desfraude da Lana? Aí eu, não tá. Mas eu sei que elas me perguntavam assim, como perguntavam para outras mães, né? E eu já sentia, nossa, a filha da Teó. Logo ela! A filha da Teó tinha que ser exemplo. Mas claro que não era assim. Perguntava para todo mundo, né? Só que eu já sentia essa pressão de ser Teó. Eu falei assim, nossa, eu já desfraudei tantas crianças, né? Foi um processo tão bom. E a minha filha ainda não tá com interesse no vaso, né? E eu vi assim, não ficava ainda com a fralda seca durante 2 horas, 3 horas. E ela disse, ai, que bom. A Luísa, não sei o que, também ainda não tá desfraudada, né? Ela ainda pede, ou ela faz o xixi, mas não faz o cocô. E aí comecei a pressão, né? Fora a pressão dos coleguinhas, aí vinha minha mãe, chegava... você desfraudou com 1 ano e meio. Cara, eu preciso abrir um parênteses aqui. Não faça esse tipo de comentário que é comparativo. Exatamente. Não faça, gente. Assim, mas fulano, mas o meu filho, mas na minha vez, jovem. Ninguém quer saber a sua vez, sabe? Fecha parênteses. E aí vinha outras tias e perguntavam assim, agora vai aproveitar que tá calor e vai tirar a fralda, né? Só que hoje mudou, né? Além de estar mais tardiamente, hoje a gente não tira a fralda, né? Então, a gente espera a criança não precisar mais da fralda e abandonar essa fralda. E aí, a gente começou, né, nesse processo, senta, não vai, e ela não tinha interesse. Aí ficou, quando ia levar para o vaso, ela não queria, não. E começou a ficar um pouquinho aversivo para ela, porque eu comecei a pressioná-la. Eu que tanto falo para todas as mães esse processo, ser respeitoso, comecei a não respeitar o processo dela. Caramba. E aí vem a culpa, vem a culpa, tudo, né? E aí um dia, num domingo, ela não quer mais colocar fralda, mamãe. Partiu dela. Mais ou menos. Porque assim, o não quer usar fralda não é sinal de prontidão. Porque o não querer usar fralda pode ter milhares de outras coisas. Pode estar incomodando, ela pode ter visto outra coleguinha que estava de calcinha, que tu não estava de fralda e que quer colocar a calcinha. Mas não que ela tá pronta para isso. Só que aí me dá um branco na hora. Então pronto. Se ela não quer mais colocar a fralda, ela tá pronta, eu não vou mais colocar a fralda. Acho que foi um ufa, né? Ufa, ainda bem, né? Porque às vezes isso tá interligado. Não quero usar fralda porque eu tô pronta e deixo. Mas em alguns momentos não. Porque fralda incomoda, né? Fralda é quente, pode coçar. E aí eu tirei a fralda dela. E fui pra escolinha sem fralda. Avisei as professoras, a escola sempre foi muito parceira. Falei assim, não, pode deixar, que a gente vai ficar atento. Aí voltou, falou assim, só teve um escape. Legal. Só que o 2º, 3º e 4º dia tiveram 3 escapes na escolinha. Ela fazia um pouquinho, segurava, fazia um pouquinho. Então, isso prejudicou. O processo, né? Então assim, e isso não é bom fazer um pouquinho, segurar, fazer um pouquinho, segurar. Então assim, ela não estava ainda com esse controle de quando estava para soltar esse xixi. E de ter independência de querer ir no banheiro sozinha, né? E aí eu coloquei a fralda de novo. E aí a gente também, até na minha faculdade, não pode, tirou a fralda. Não, isso é lenda, tá? Se tirou a fralda e a gente percebeu que não tá legal, que não tá ainda pronta para o desfraude, coloca a fralda. E a gente estava para um processo de mudança, a gente estava mudando para João Pessoa.
Então, aí eu colocava, às vezes ela não queria ficar, eu deixava um tempo sem, levava no banheiro, e ela pedia uma vez ou outra, abaixava a fralda, fazia xixi e levantava. Ok, aí a gente veio para João Pessoa, ainda no avião, ela pediu, eu falei assim, aqui no avião você quer ir, não, péssimo. Tá fácil. Vamos, não pode negar, né? Então vamos, fez o xixi, colocou a fralda de novo. E aí, quando chegou em João Pessoa, ela não teve mais nenhum escape. Então, todas as vezes para fazer xixi, ela pedia para ir no banheiro. Abaixava, levantava a fralda e aí ficou ok. E aí, isso já veio o xixi, o cocô e o noturno. Que normalmente o noturno vem só depois. Mas aí, o noturno começou assim, eu percebi que estava vindo a fralda seca. E ela começou a acordar de madrugada pedindo para fazer xixi. E isso não se pode fazer, mas ainda fiz uma vez. Não, filha, você tá de fralda, pode fazer. Ela, não, mamãe, quero fazer no banheiro. Eu, ótimo. Então, aí fui, levei, e aí pronto. Ela desfraldou com 3 anos e 5 meses, xixi, cocô e o noturno. É, vale lembrar, tudo. assim, a informação, obviamente, ela sempre é engrandecedora nos nossos processos, mas às vezes o conhecimento demais dá um nó na nossa cabeça, né? Dá um nó. A gente se sente mais pressionada, né? Como lidar, Carol, com essas comparações? Que eu acho que muitas das comparações, elas são da nossa cabeça. Elas são fruto da nossa imaginação e da culpa materna, que é um negócio muito louco. Outras vêm de grupo de WhatsApp de mãe, que assim, é bom, mas pode ser um poço sem fundo, assim, né? Um buraco negro. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Mas como lidar com essas comparações? Principalmente eu acho que no seu caso foi um pouco pior, né? Um pouco mais difícil. Por ser uma especialista, né? Então, mexer na minha profissão também, né? Assim, como, né? Como lidar com essas comparações? Como, assim, na versão mãe agora da Carol. Eu acho que a gente tem que ter empatia com a gente mesmo, né? E saber que esse processo é muito individualizado, né? Então, é muito maior. Então, assim, não tem como se comparar. Lógico que, assim, uma criança com 3, 4 anos não começou a dar nenhum sinal, a gente tem que ver um pediatra, né? Ou procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Então, a gente não vai também, então vou deixar os 5 anos e com 5 anos vai começar esse processo. Não. Se com 3, 4 anos a criança não deu nenhum sinal de fralda suja, de conseguir segurar, a gente tem que procurar um médico também. Sim. Mas não tem comparação, né? É um processo que vai de 2 a 5 anos. Então, como você vai se comparar? Exatamente. Né? Exatamente. É muito individualizado. Assim como muitas coisas de qualquer criança, né? Eu tô na fase agora que no grupo de manhã a discussão é a criança que tá andando ou não, né? Eu tô nesse momento agora. E aí minha filha já tá andando. Aí outra, não tá andando. E não sei o quê. E assim, existe uma janela em que a criança pode andar ali e tal. E a criança pode estar mais próxima do final dessa janela ou ser uma criança mais precoce, né? E com desfraude, tem mãe que fala assim, a minha já tá desfraudada. Mas é só o xixi, o cocô não. Então, isso não é desfraude. Né? Então, houve um erro aí nesse meio tempo que aconteceu que a criança precisa ainda da fralda para fazer o cocô. Algumas crianças a gente faz até ao contrário, porque é o mais fácil tirar o cocô primeiro. Porque o cocô dá mais sinais. Então, deu sinal, a gente consegue levar no banheiro e faz o cocô. Saindo o cocô, o xixi depois vem bem mais fácil. E aí, você falou isso de pressão, de mãe, de terapeuta. Essa semana, quando eu fui falar com a babá e com o Alexandre, ele quer conversar com você sobre o desfraude, ele falou assim, que bom, né? Porque o da Lana foi super tranquilo. Oi? Homens. Aí eu falei assim, não, tudo bem, né? E aí eu fui falar com a babá que ia fazer, né? Que a babá ficou mais tempo com ele. Falou assim, legal, né? A da Lana foi fácil. Aí eu, já que fácil? Como assim? Ela teve vários escapes. Ela, cara, não foi tudo isso não, viu? A coisa da sua cabeça. Teve um ou outro ali que ela fazia, mas a gente que não insistiu e ficou tudo bem. Aí eu, não foi tão fácil, mas assim, você vê que tinha muito mais pressão na minha cabeça. Na sua cabeça, da mãe. Isso, do que foi. Eu não sei, assim, mas de um modo geral, a condução… Não sei, a condução é materna. Existe o apoio, existe a rede, existe… Mas a condução, a atitude, a decisão é da mãe. E aí, obviamente, a pressão fica dentro da cabeça dela. Sabe? Mas esse comparativo é muito engraçado, né? Carol, quando eu tava pesquisando, que eu comecei a estudar sobre o assunto do desfraude, que como eu não cheguei lá ainda, spoiler do meu futuro, eu comecei a dar uma estudada pra gente poder fazer esse conteúdo. E aí eu vi que existem na internet métodos. E aí tem um que é muito pesquisado. Assim, ele é muito falado, ele é muito pesquisado. E me fale qual é.
Pra não dar nomes, assim. Eu não posso falar? Ai, não sei, pode? Eu vou falar. Mas- Não, vou falar, isso aqui é informativo. Olha, muitos pais buscam métodos como o 3-day potty training. Que é 3 dias a criança desfralda, né? É um treino de 3 dias, é isso? Tem alguns que são assim. Faz sentido? Nenhum. Olha o que a gente está falando, né? E aí você vai dar uma idade para a criança ou ele tem os sinais de prontidão. E só você vai ter esses sinais de prontidão da criança, né? E eu falei, é um processo, né? Não são 3 dias. Então, a criança, a gente tá dando ali vários tempos e a gente tem que perceber o ritmo da criança. Na verdade, você teve que construir muita coisa antes para chegar nesse… Sim. E aí vai que você tem algum sinal de prontidão que não tem e aí você tira a fralda. Aí você vai gerar frustração para a criança e mais trabalho para o cuidador. Né? Mas uma vez que a criança apresenta sinais de prontidão, eu posso aplicar algum método? Ou não? Se for uma criança atípica, não vai precisar, tá? Em algumas crianças atípicas, a gente tem que fazer alguns aprendizados que a criança ainda não sabe. Então, talvez não é um método, né? Mas individual, com cada terapeuta lá, ele vai fazer alguns aprendizados, alguns treinos diferenciados. Mas, normalmente, uma criança atípica, depois que tem os sinais de prontidão, você vai ver que ela não vai precisar mais da fralda. Então, ela vai estar com a fralda, mas vai pedir toda vez para ir no banheiro. Entendi. Então, aí a gente pode tirar a fralda. Vai ficar claro. Ótimo. E, Carol, antes da gente… Porque eu quero fazer um bloco específico para a gente falar de crianças atípicas, de crianças neurodivergentes. Mas antes da gente ir para esse bloco e fechar o que nós estamos conversando agora, eu queria que você respondesse o seguinte. O que você diria para uma mãe que se sente frustrada por não conseguir desfraldar no tempo que esperava? Porque eu acho que isso é muito comum. Então aconteceu comigo. Eu esperava que fosse um desfraude, né? O que a Carol de hoje disse pra Carol do passado? Eu falei, é um processo natural. E é muito mais da criança do que o seu, né? Então, sabendo que não aconteceu, sabe que você está respeitando esse momento, né? Então, vai ficar um processo muito mais tranquilo para a criança. Então, fique tranquila, porque esse processo vai ocorrer, vai acontecer esse desfraude. É claro que a gente tem que ter os sinais, assim, mas não tem pressão, né? É a criança que vai decidir, né? Quando tá pronta. Sabe o que me veio à cabeça agora? Me pareceu a pressão do parto normal. Assim, existe toda uma campanha para os partos normais aumentarem no Brasil, retomarem e tal, e que tem todo sentido, né? Não é sobre isso. Mas a gente tem um certo controle sobre se vai ser um parto normal ou cesárea até certo ponto. Dali pra frente, é a posição da criança, enfim, se a criança tá bem, a saúde dela, a saúde da mãe. Ou da amamentação também, né? Quando a gente fala. Então, Ou tem da amamentação. uma pressão, né? Não, tem que amamentar a criança, mas às vezes não acontece. Às vezes não né? dá. E aí essa frustração é muito da grande. mãe. E a gente vai replicando isso em cada fase desse videogame, aí depois tem a introdução alimentar. Então, exatamente. É uma pressão por vez. Então assim, e assim, é tirar da responsabilidade única e exclusiva da mãe que o processo demorou um pouco mais. Porque assim, não pertence só à mãe essa responsabilização. É individual, né? É da criança. E claro que tem também, não é responsabilidade da escola, mas tem um apoio da escola também. Tem que ter um apoio de rede também, né? Ou pelo menos deveria, né? Bom, vamos pro bloco das crianças neurodivergentes. Eu amo. Pois é, que é o que você mais se apaixonou, que é o que você gosta, né? Sua paixão de trabalho. Então, quando falamos de crianças atípicas, como as autistas, quais são os principais desafios no desfraude? Aí a gente tem, primeiro, os motores, né? Então, essa consciência pode chegar um pouco depois, né? De você sentir que você tá com a bexiga cheia e ter essa questão do cérebro mandar essa informação, que é o sistema interoceptivo, né? Então, tem crianças que não sentem muito quando estão com fome ou quando estão saciadas e também não vão sentir direito quando tá essa bexiga cheia. Então, a gente precisa fazer um trabalho também de consciência corporal nessa criança. Tem estímulos sensoriais que essa criança tem medo do balanço do vestibular. Então, o vaso é muito inseguro para essa criança, né? Então, pode ser que o pinico, nesse momento, pode ser melhor, porque ela está bem mais apoiada. Tem as questões visuais do banheiro. Tem as questões de comunicação, né? Então, é fácil, é mais tranquilo quando uma criança fala para você que quer ir no banheiro, né? E se uma criança não fala, não é verbal, oral,
ela vai dar sinais. Então, a gente vai ter que perceber esses sinais ou uma comunicação alternativa. Ah, isso é ótimo. Quando eu comentei com a minha irmã, que é mãe da Manu, que é uma criança autista não verbal. E aí eu comentei com ela que a gente faria esse episódio. Eu falei, Flávia, você tem algumas perguntas? Tem alguma pergunta pra eu poder fazer pra especialista Carol? Ela falou, claro. Aí eu vou ler a pergunta dela, que tem tudo a ver com o que você tá comentando agora. Ela perguntou assim, quais as etapas, assim, né, de um modo geral, as etapas durante o processo de desfraude? Comunicação alternativa, aumentativa, é interessante? Se a criança já tem esse manuseio com a comunicação, se ela já faz, é muito importante. Então, tem que ter isso bem claro. Deixa eu só traduzir aqui. O que é comunicação alternativa aumentativa para quem tá ouvindo? Ela pode ser, é tudo que ajuda na comunicação. Então, a criança às vezes pode ter a comunicação verbal, mas ela não consegue comunicar todas as palavras e ela usa imagens. Então, isso pode ser imagens impressas, que ela tem uma placa lá. Então, quando ela quer ir no banheiro, ela aponta, tem uma imagem do banheiro, uma imagem do vaso. Quando ela quer comer, tem uma imagem da comida. Ou eletrônico, né? Às vezes em tablet, ela vai passando páginas e mostra o que quer. Então, essa ajuda nessa comunicação, tá? Então, se a criança já tem comunicação, todo mundo precisa usar essa comunicação. Na escola, ter na porta, né? Já mais facilitado esse quero ir ao banheiro, em casa. Agora, tem uma outra questão. Se a criança está aprendendo também a comunicação alternativa, os pais e os terapeutas querem colocar tudo junto de uma vez só. Então, assim, os pais perceberam que essa criança quer ir no banheiro. Então, vai lá, pega a comunicação. Você tem que apontar aqui. Isso prejudica. Porque são duas demandas difíceis para a criança. A criança ainda não usa. Entendi. E está aprendendo a se comunicar. Então, se ela faz isso, ela vai ter uma frustração. Então, fala assim, não, então eu nem vou avisar que eu quero ir no banheiro. Uhum. Porque aí eu vou ter que apontar, vou ter que… Entendeu? Então, é muito mais custo. É melhor aprender uma coisa de cada vez, né? Não quer dizer que a gente não vai. Então, assim, em outro momento, a gente vai estar ensinando que no banheiro. Então, você mudou lá, eu quero ir no banheiro. Se ela é comunicação alternativa, os pais vão lá e apertam, né? Ou mostram que quer ir no banheiro. E o pai vai no banheiro. Entendi. Agora, voltando numa frase que você falou que eu fiquei com uma dúvida. Se a criança é não verbal, que é, por exemplo, o caso da Manu, ela dá sinais. Ela pode dar sinais. Isso. Quais sinais, assim? Do cocô é mais fácil, né? Então, vai soltar pum. Às vezes a criança se isola. Do xixi, ela vai colocar a mão. Ou ela vai começar a ficar com a perninha. Tá? Ou ela vai levantar, ela tá sentada, ela vai levantar. Então, aí é individual de cada criança e tem que perceber esses sinais. Tem que ter essa sensibilidade de perceber. Então, se a criança fez ou só apontou que quer ir no banheiro, nesse momento ela não tem comunicação alternativa, leva ela no banheiro. Uhum. Porque senão vai ser mais demanda para ela. Do mesmo jeito que é eu aprender a abaixar a calça e subir. Se ela não aprendeu ainda, não é na hora que a gente está fazendo o desfraude que está ensinando para ela usar o vaso, que você vai, depois que ela fez xixi, levanta. Não, você sabe, coloca a mão aqui. Porque aí é mais custo. E aí pode criar frustração e aversão. Sim. Então, eu nem vou, porque lá eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, que eu não sei, que é difícil para mim, né? É um alto custo para mim. Então, a criança pode evitar ir por excesso de demanda que vai ter no banheiro. Entendi. A ideia é que seja um passo a passo, né? Assim, um passo a passo que eu falo assim, ela conquistou essa etapa, ok? Sim. E essa etapa ficou fácil. Bora pra próxima etapa. Isso. Acho que como não quer dizer que ela não vai ensinar a colocar. Então, em outro momento, que vai tomar banho, que vai colocar o pijama, ensina a vestir, porque é um passo importante também para o desfraude. Mas nesse momento que leva ela no banheiro é muito custo. Tá. Para essas crianças atípicas, quais são os recursos profissionais que as mães têm para ajudar nesse processo? A gente faz muita rotina visual, né? Então, tá em vários lugares assim o que você vai precisar para a sequência, porque esse sequenciamento também é muito difícil para a criança. Então, vai estar lá no quarto, que ela vai acordar, que é depois do acordar, já vai ter o do banheiro. Então, tá na rotina visual dela. Então, ela sabe que vai. Porque aí já vai ter uma previsibilidade do que você simplesmente pegar a criança e levar no banheiro. Porque só o falar para essas crianças, o processamento auditivo, às vezes não é tão eficaz como o visual.
Então, se a gente mostra primeiro que vai ao banheiro, isso já causa um alívio, já causa uma previsibilidade do que ela vai fazer. Do que está por vir. Do que você simplesmente falar, quando ela chega, ela tá lá no banheiro. E na sua experiência, né, nesses 12 anos de experiência com crianças atípicas, qual foi o caso mais desafiador que você poderia compartilhar com a gente aqui? Eu tenho muitos casos desafiadores. Então, então vamos para o mais marcante. Eu faço muita consultoria online também, né? Então, tinha um pai que a criança já fazia... O menino, ele já tinha 9 anos e já fazia o xixi, mas o cocô não saía, Já tinha saído alguma época atrás e aí ele parou de fazer o cocô. Ele já estava com 7... Já ia quase fazer 9, entre 7 e 9 anos. E era muito frustrante pro pai, porque esse cocô só saía na calça. E a gente foi conversando, essa criança não sentava no vaso mais. Então, houve aí um processo no desfraude da criança que não foi respeitoso, então causou uma frustração nessa criança, porque forçavam ele a ficar 5 minutos sentado no vaso. Era uma criança autista? Era autista, tá. nível 3, suporte, né? Então, não tinha comunicação verbal oral. Então, nesse treino, tinha que levar ele de 30 em 30 minutos e ficar sentado no vaso. E aí, criou uma agitação muito grande, porque ele tinha alguns recursos de regulação, alguns brinquedos de regulação, que tiraram esses brinquedos de regulação para dar só depois que ele fosse ao banheiro. Caramba, como um sistema de recompensa, né? Isso. Então, essa criança ficou mais agitada, não conseguia se regular, porque os objetos de regulação dele tinham sido tirados. Então, ele não conseguia nem ficar mais sentado numa brincadeira por tempo de 2 a 5 minutos, porque ele não estava desregulado. Então, a gente não entendia, foi entender como foi esse processo, para falar assim, então a gente vai retornar tudo aí. Né? Então, vamos dar essa regulação dele primeiro. Então, vamos regular essa criança, que ele consiga ficar brincando mais tempo sentado, e aí vamos aproximar do vaso. E aí, como aproximar do vaso? A gente colocou gelo colorido, colocou tinta, para ficar mais interessante esse vaso. E aí, eu não faço muito essa recompensa de reforço logo depois que faz xixi, porque aí eu posso fazer essa criança forçar um pouco o xixi para ganhar recompensa, né? Então, é só de espontânea vontade ele se interessar mais pelo vaso e ficar mais tempo sentado e conseguir sair esse cocô. Então, nos momentos depois que ele conseguiu ficar no vaso, conseguiu brincar, se aproximar, aí então, depois da comida, a gente vai colocar ali o tempo sentado para fazer mais essa liberação. E aí você percebeu, vamos levar no vaso. Até que um fim de semana o pai me manda um cocô, uma foto de cocôzão. Olha o cocôzão. Eu acho que deve ser uma das fotos mais legais que você recebe no seu WhatsApp, né? Uma foto de cocô. Conseguiu. E aí depois ia uma vez ou outra, mas aí agora ele consegue fazer. Ai, que legal. Assim, acompanhando a rotina da minha irmã, que tem uma criança, 2, né, crianças em casa, 2 sindrômicas e uma com autismo, né, que é a Manu. No final das contas, é um exercício de muita paciência, muita observação, né? Principalmente no caso da Manu, por exemplo, que é não verbal, muita observação, que aí minha irmã, cara, tira de letra, assim. E muita paciência, né? Muita paciência. Cada conquista muito pequena, minha irmã comemora, assim. E aí ter paciência, não só com a criança, mas com ela, né? Com ela. Com certeza. Com o processo, pra não vir aquele sentimento de culpa que já vem da mãe, né? Carol, eu coletei na internet uma série de cara, comentários, pesquisas, o que o pessoal mais busca na internet, sabe? Sobre isso e tal. E aí eu construí frases de mitos e verdades aqui. Algumas são... Eu não sei se eu trouxe aqui, senão eu vou lembrar na minha cabeça e vou falar contigo. Mas a gente vai falar e você vai falar se é mito ou verdade. E o que você achar que vale um comentário, você faz um comentário. Tá bom? Vamos lá. No caso, mas a gente falou sobre isso, mas vamos repetir. A mãe decide quando tirar a fralda da criança? Mito. Menino desfralda mais fácil que menina? Na média... Assim, não seria, porque não tem nenhuma ligação fisiológica que fala que o menino é mais cedo. Só que a menina tem a questão de estar sempre limpinha, né? De ter nojinho do cocô. Por essas questões que a gente passa culturalmente para a filha menina, né? Então, a menina pode achar que o cocô é sujo,
né? E o menino fica mais tempo sujo. Então, pode ser que o cocô seja mais fácil para o menino fazer em vários lugares. O xixi também, apesar da gente ensinar o menino a fazer xixi sentado primeiro, depois que ele aprende a fazer em pé, é muito mais fácil fazer em qualquer lugar. Sim. Né? Para a menina Sim. já é mais difícil. Então, só esses casos que pode acontecer. É uma questão muito mais cultural do que, isso, científica, né? Com embasamento certeza, científico. Isso. Mais uma, né? Assim, dessas questões de homens e mulheres. Aos 2 anos, tem que começar o processo de desfraude. Aí a gente vai falar, né? Se é o processo ou se é a retirada da fralda, né? Então, o processo pode começar com 2 e pode começar com antes Até dos antes. 2. Isso. Mas o processo tem que começar, então, assim, né? Sim, sim. O processo, sim. Sim. Ah, legal. O desfraude que aí é outro. Aí é muito E tirar individual. a fralda é individual. Legal. Isso. Colocar calcinhas ou cuecas ajuda a acelerar o processo? Não. Sabe o que eu vi nesse comentário? Eu vi um outro, assim, que o pessoal perguntava muito. Ah, não, compra uma cueca coloridinha do personagem que ele gosta. Compra uma calcinha coloridinha que você vai incentivar. E aí? Sabe? Não, incentiva a colocar a calcinha, né? Mas não incentiva Porque o processo, no final das contas, é fisiológico, isso. né? É. Existe uma janela de tempo ideal para o desfraude? Aí você comentou que entre 2 e 5 anos. Aí, e a média brasileira tá em 3, né? Isso. E a média brasileira tá em 3. Aí teve uma mãe que falou assim: gente, se eu cantar toda vez que ele fizer xixi, eu tenho certeza que ele vai querer repetir o ritual, porque ele adora me ouvir cantar. Não procede, não a voz dela, mas assim, ter este ritual, criar este ritual, né? Ou identificar este ritual, ele pode facilitar esse processo? Eu acho que é até perigoso a gente criar um ritual, né? Porque como tem que partir da criança, sentir vontade, você colocar terceiros é até perigoso, né? Porque a criança vai esperar você cantar para fazer xixi. É. E aí, na escolinha, você não vai estar lá pra cantar pra ela. Exatamente. Ela vai segurar. Então. Realmente. Na verdade, assim, fixar qualquer ritual que não dê pra ir junto com a criança, né? Assim, não faz sentido. Não tem como, né? Então, mas Justo. assim, claro que deixar a criança mais à vontade, tranquila naquele momento. Se você precisar que a criança fique 2 minutos pra sair o cocô, cantar pode ajudar, porque a criança vai se tranquilizar e vai querer ficar mais tempo ali. Mas não fazer como se fosse um ritual, né? Até porque tem gente também que começa a associar barulho de água, né? E aí a gente vê que tem muitas mulheres hoje que ouvem barulho de chuva, escapa um pouquinho de xixi. Caramba! Então eu já vi mães fazendo treinamento assim, coloca e faça o chuveirinho. Isso não é bom, porque isso tem que ser um processo da criança de soltar e relaxar. Não forçar um xixi ou começar a associar com barulho de água, que aí dá resposta no cérebro. Quando eu ouvir água, eu vou fazer xixi. E aí dá os escapes. Dá os escapes. Aí o cérebro humano é um negócio muito louco. Aqui, isso aqui mas eu acho que vale a pena reforçar, mas a gente falou, voltar pra fralda depois que começou prejudica? Não, se você começou e viu que não isso é lenda. Então, retoma. tirou a fralda, não pode retomar. Eu acho que tá muito mais associada à frustração da mãe, dos pais, do que propriamente do processo, né? Meu filho só quer treinar o pinico quando estou falando ao telefone. Ou seja, é pela atenção? Pode. Pra chamar a atenção, pode ser, né? Pode ser. Aí, porque não tem muita ligação, né? Então, nesse momento. Todo mundo coloca o pinico no banheiro, mas meu filho só quer usar no quarto, no corredor ou no quintal. Tá tudo bem isso? Se ele tivesse... Isso é muito comum. Isso é muito comum? Acontece muito isso, da criança não conseguir ir no banheiro e aí o pinico tá na varanda. E a criança só faz na varanda. Acontece... E aí, como que a gente vai fazer? É individual de cada criança, né? Então, por que não tá querendo ir no banheiro? Então, tem alguma coisa no banheiro… Tem que investigar. Que tá afastando essa criança, houve uma frustração, vamos trocar o banheiro. Ou começa a levar um objeto de apoio pra varanda. Então, nessa varanda, ela vai segurar um bonequinho, tá certo? Então, ela faz o xixi na varanda, mas segura um bonequinho. E aí, quem sabe, aproximar esse bonequinho depois que fez esse pareamento pro banheiro. Sim, entendi. É tudo muito… lúdico, assim, né? Individual. Por isso que eu falo que não é método. Como que você vai avaliar cada coisa, né? Os 4, aqueles vídeos, né? Os 4 passos para conseguir desfraudar uma criança. Arraste pra cima. Isso. É complicado. Carol, muito obrigada por vir do futuro e me trazer essas dicas. Eu que agradeço. Dessa fase que eu vou chegar. O papo tá uma delícia. Já aprendi um monte pra vocês colocarem em prática. Já, inclusive. Eu achei que o desfraude estava muito longe, o processo. Eu achei que ele tava muito longe de mim, né? Com a Alice com 11 meses. Mas assim, 1 ano e meio é aqui, no início do ano que vem. Ela já tá na hora de começar a ler livrinho de desfraude. Muito obrigada pelas suas contribuições, tá? Foram maravilhosas.
O desfraude é um dos grandes desafios da primeira infância, para a criança, mas também para a mãe, para o pai, para toda a família. É um processo de autonomia, que exige paciência, disponibilidade e muito acolhimento. E sim, é cheio de mitos, pressões e comparações que só aumentam a ansiedade de quem está vivendo esse momento. Por isso, se você está passando por essa fase agora e não sabe como lidar, respire fundo, você não está sozinha. Procure ajuda e, se sentir necessidade, existem profissionais que podem apoiar você e sua criança nessa caminhada. E, acima de tudo, gente, tenha paciência consigo mesma. Acolha a sua história, acolha a sua criança. Cada casa tem seu ritmo, cada família tem a sua história e cada criança tem seu próprio tempo. No final das contas, não existe manual perfeito para o desfraude, assim como para nada na maternidade. Existe cuidado, escuta e confiança no processo. E é isso que faz toda a diferença. De novo, Carol, muito obrigada por ter vindo aqui, por compartilhar essas informações, por compartilhar a sua experiência pessoal, né? Que acaba, eu acho legal que a gente falou isso em outro episódio aqui, que acaba trazendo um pouco das nossas vulnerabilidades, mesmo como uma especialista no assunto, né? É também sobre ser humana, então, e ser mãe, né? Então, assim, muito obrigada. Obrigada. E pra playlist do Vita, que música que você vai contribuir com a gente? Olha, a música que antes dela nascer, eu ouvi e chorava muito, era Coisa Linda, de Thiago York. Ela é boa mesmo. Essa é nova, essa ninguém indicou ainda. Olha Pronto, vou colocar ela lá, que a playlist, inclusive, minha gente pode ir lá ouvir, que tá sensacional. E aqui é uma lembrancinha pra você do Vita. Eu tô numa fase agora que eu tô adorando coisas artesanais, que eu acho que carregam histórias, carregam, né, a mão de mulheres, né, e geralmente são feitas por mulheres, assim, e eu definitivamente tô adorando isso, tô levantando essa bandeira. É uma lembrancinha do Vita pra você, feita à mão, de crochê. E agora, pra gente encerrar, a gente vai pro último bloco, que é o Vita Vitrine. Aí, olhando para aquela câmera ali, fica à vontade para divulgar o seu trabalho, seus contatos, seus arrobas, os seus projetos futuros, enfim. Se venda, mulher. Eu sou Carolina, terapeuta ocupacional. E aí eu trabalho com supervisão de produtos profissionais e consultoria também de pais que buscam esse desenvolvimento típico e atípico. Meu e-mail vai estar aqui na descrição. E o meu Instagram é Carol Cota S. Carol Cota, com C, né? C-O-T-A-S. Isso. Tá, e você faz atendimentos online também, né? Faço. Assim, para aqueles pais que… Hoje a Carol tá aqui em João Pessoa, né? Mas daqui a 2 meses ela vai embora. É porque a filhinha dela é amiga da Liz, então adoro. E a gente também, né? Mas enfim, ela vai para São Paulo, mas ela faz atendimentos online, né? Então, para aquelas famílias que faz consultorias online. Então, já entra em contato com ela e entra no Instagram dela, manda um e-mail, a gente vai pôr na descrição. E só uma dúvida, você presta consultoria para escolas também, não é? Também, de inclusão escolar. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre isso. Isso, eu faço uma consultoria que a gente faz um diagnóstico da escola, dos pontos positivos e negativos que estão acontecendo, que são as barreiras para a inclusão escolar. Então, identificadas essas barreiras, a gente faz a orientação e o acompanhamento, que pode ser um acompanhamento individual de cada aluno, dando algumas orientações de atividades, de como controlar comportamento, ou da estrutura da escola, como criar um ambiente de regulação para a criança. Isso para as escolas receberem crianças atípicas, né? Isso, como adaptar o ambiente melhor para funcionar melhor essa inclusão. Tá, então se as escolas quiserem entrar em contato contigo para entender um pouco melhor sobre essa consultoria, também tá o Instagram e o e-mail aí, é da mesma forma, né? Isso. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Gente, se vocês gostaram deste conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha e manda pra mulherada assistir esse vídeo aí e aprender um pouquinho mais sobre esse videogame da maternidade, né? E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.